Muy buenos días para todos, bienvenidos. Hoy estamos en el primer podcast de Cívica ONG que se llama Café con Impunidad. Y en esta oportunidad estoy con dos grandes amigos. Uno es Pablo Barbuto, de Argentina, consultor, profesor también y auditor. Pablo, muy bienvenido de Argentina, ¿cómo estás? Muchas gracias, Claudio. Excelente. Feliz de estar acá compartiendo esta actividad con ustedes. Creo que tres apasionados del tema de cultura, así que eh, lo vamos a disfrutar muchísimo. Ojalá que la gente que escuche también de la misma manera. Gracias, Pablo. Y por otro lado, saliendo, yo creo que viene saliendo con un poco todavía con el sabor del último carnaval, nuestro amigo Marcos Franque Custodio, este paulistano, también consultor y un grande apasionado por el tema de la cultura o seguranza dos alimentos en Brasil. Marcos, bienvenido. Bem-vindo, amigos. É muito gosto estar contigo, estar com meu amigo Pablo. Nós outros temos que falar em portunhol porque é muito complexo para mim falar em português, em espanhol, mas estou muito contente de estar aqui com vocês. Creio que é um momento muito importante para podermos fazer um trabalho conjunto em Sul-América sobre segurança alimentar. É muito importante termos esses laços para que possamos ter outros níveis da cultura de segurança alimentar na América Latina como um todo. Muitas graças, meu amigo Claudio, pelo, pelo, pelo convite. Estou aqui para dividir e construirmos juntos. Oh, gracias a ti, Marcos. Bueno, nuestro primer tema es uno de los temas más complejos y más en moda que está en este momento, que es cultura alimentaria. Evidentemente, haciendo una pequeña historia que viene desde 2008 con este gran maestro que fue Frank Llanas, que construyó en su libro sobre la seguridad de la cultura o la inocuidad alimentaria. Más bien, y esto se vino reforzando durante los años. En ese patamar nosotros como consultores, auditores y quienes están en sus diferentes plantas van a entender que esto ha sido una evolución constante. Y dentro de la GFCI nos habla cinco pilares que son fundamentales, que es la visión y la misión, persona, la consistencia, la adaptabilidad y la conciencia de peligro. Pero sí es cierto, hay un tema que es muy específico, que es persona. Y esto nos convoca hoy para conversar. Y ahí vamos a abrir nuestro tema, yo creo que preguntando una cosa muy clave. La IA, ¿qué es tan importante puede entrar en este proceso? Y Pablo aquí es el gurú. Entonces, Pablo, ¿qué nos puede decir sobre la IA construyendo la cultura de seguridad? Bueno, ahí me parece que hay una oportunidad enorme, ¿no? Detrás de eso y al mismo desafío, al mismo tiempo de esa oportunidad, hay un gran desafío. Primero porque estoy viendo últimamente que muchos de los líderes, ¿no? En los líderes hay como dos cuestiones básicas que yo estoy viendo. Algunos con mucho temor de que la IA viene, ¿no? A reemplazarnos y vamos a Yeah. perder nuestro trabajo. O sea, hay como un grupo de Sí. líderes que los veo como en esa postura. Y otros que ya se han amigado de alguna manera, con el tema de la herramienta o de las herramientas y entienden que la cosa no pasa porque la IA viene a reemplazarnos, sino pasa por entender cómo podemos transformar a la IA en un aliado. De hecho, muchas de mis charlas y esos van por ese lado, ¿no? La IA como aliado para la inocuidad alimentaria o para la transformación de la cultura. Uhum. Y bueno, los que ya están en ese camino, lo que veo es también como una necesidad enorme de capacitarse, de formarse, porque aparte, no sé, me pasa a mí todo el tiempo que aprendo algo, que me emociono con eso, con la potencialidad que tiene y a la semana Ah, siguiente ya hizo, cuando me empecé a acostumbrar y a utilizarlo, ah. ya hubo un salto, ¿no? Y me obliga a volver a actualizarme. Entonces, creo que ahí tenemos esos dos desafíos, ¿no? Como
convencer a este primer grupo que no viene a reemplazarnos, sino que viene a facilitarnos un montón de cosas, a mejorar nuestra productividad y a mejorar la calidad de nuestros entregables, y por ahí pasa el desafío. Y por otro lado, o sea, que entiendan que se requiere de una formación permanente, de perderle el miedo, de empezar a utilizarlo. Para mí, en el fondo, acá hay una enorme oportunidad. Creo que Marcos también nos puede ayudar algo o aportar desde ahí, por supuesto, de digitalizar información para, para la toma de decisiones a una velocidad que necesariamente necesitamos aumentar. A mí me parece que la digitalización genera una enorme, me gusta decir, democratización de la información, ¿no? Sim, Información sim. rápidamente disponible para muchas personas. Hoy todavía, lamentablemente, sigo viendo registros, ¿no? En papel, donde la gente tiene que anotar ahí algún dato, que con suerte lo anota, pero después ese dato queda ahí en un papel o en una carpeta que nadie lo mira, o cuando lo mira es muy tarde, o peor aún, lo vamos a buscar para mirarlo cuando ya tuvimos un incidente o algún, ¿no? Algún Sim. problema y queremos entender si hay algo que explica, ¿no? O encontrar la causa, y recién ahí lo utilizamos. Entonces me parece que acá hay una oportunidad enorme de digitalizar con este sentido, ¿no? Información disponible para muchas personas para que podamos tomar buenas decisiones, y para tomar buenas decisiones también tienen que ser tomadas a tiempo, porque si Sim. la decisión es buena pero tarde, dejó de ser buena. Entonces, yo propongo siempre que dentro de los planes, o estoy tratando de dar estas recomendaciones en las organizaciones, que dentro de los planes de cultura, de los planes de maduración de cultura, aparezca alguna línea de digitalización de información, ¿no? Uhum. Que puede ser uno, dos registros, no necesariamente tiene que ser algo, un proyecto súper ambicioso, pero sí incluir esto como parte del proceso de transformación cultural. No sé, Marcos, ¿cómo lo ves? Nossa, Pablo, esse é um debate que aqui no Brasil tem tomado várias direções. E o Cláudio tem acompanhado alguns debates que nós temos realizado juntos com empresas de tecnologia. A gente tem participado de alguns eventos online de empresas que trabalham com as ferramentas tecnológicas, oferecendo isso para o mercado de alimentos. Pablo, eu vou trabalhar a partir da ideia que você colocou, eu acho que tem uma realidade na cadeia de produção de alimentos. Qual é a realidade? A cadeia de produção de alimentos, isso inclusive em grandes corporações, grandes empresas de alimentos, que têm unidade no Brasil, na Argentina, na América Latina, né, como um todo. Essas empresas, elas têm uma baixa aplicação do digital. Essas empresas, elas são muito analógicas quando se fala em qualidade e segurança dos alimentos. E outros processos também, né? Então, quando se fala assim, vamos saber o que acontece nos processos, essas empresas acabam tendo poucos dados, ou dados que são colocados de forma que eles não são trabalhados dentro da organização. Então, eu não sei o desempenho de processos, eu acabo não sabendo o que acontece dentro da área da qualidade, do laboratório, da manutenção. Por quê? Porque eu tenho os dados, mas esses dados eles não são estudados. Esses dados não são trabalhados para que possam ter uma informação que seja de análise crítica. Então, dito isso, ligando com a questão da cultura de segurança dos alimentos, a cultura de segurança dos alimentos hoje, ela é uma série de boas intenções, sem uma base teórica, sem uma base prática, de olhar se o comportamento está sendo mudado ou se a empresa está tendo uma nova visão sobre o que precisa ser feito a partir dos resultados de desempenho do processo. Então, assim, nós precisamos ter uma cultura onde as pessoas precisam estar mais engajadas, participando mais, se envolvendo mais. Mas a pergunta que essa pessoa, um colaborador, vai fazer, qual é o tipo de desempenho que é esperado, do ponto de vista prático, com um resultado?
Então, quando a gente fala em cultura de segurança dos alimentos, nós precisamos definir, então, qual é o tipo de cultura digital para que a gente consiga trazer perspectivas e olhares sobre o desempenho de cada processo para saber como que nós vamos trabalhar com as pessoas. Então, hoje, para mim, a variável pessoa, assim, do ponto de vista dos pilares de cultura de segurança dos alimentos, enquanto nós não desenvolvermos a lógica de entender a partir dos dados como que o processo se comporta, eu não tenho como trabalhar as pessoas para que elas façam diferente do que elas estão fazendo hoje. Então, acho que esse é um primeiro ponto. A cultura de segurança dos alimentos, hoje, ela está literalmente amarrada, está ligada a como que nós vamos construir a cultura digital na cadeia de produção de alimentos. Que hoje, pelo menos aqui no Brasil, a cultura digital é baixa. A grande maioria das empresas não tem um uso de tecnologia digital de forma eficiente, eficaz ou no nível a ponto de ser entregue resultados diferentes do que elas têm hoje. A segunda coisa, assim, o segundo ponto, aí o que o Pablo colocou, para a gente pensar em inteligência artificial, nós precisamos ter tecnologia digital dentro das empresas. Senão fica uma conversa muito estranha, porque a inteligência artificial ela parte do princípio que eu tenho um banco de dados para fazer leituras dos processos organizacionais. E a grande maioria das empresas de alimentos não tem esses dados, nesse nível que o mundo está trabalhando e que nós vamos precisar trabalhar. Então, nessa minha fala inicial, tem uma pergunta que eu tenho feito para várias empresas, que é: se nós vamos trabalhar cultura de segurança dos alimentos para o futuro, nós precisamos definir qual é o tipo de tecnologia digital que nós iremos usar dentro dos nossos espaços corporativos de produção de alimentos. Enquanto a gente não definir isto, a gente não vai definir cultura de segurança dos alimentos. Porque o futuro da produção de alimentos está ligado à cultura digital. E, por fim, nós temos hoje no Brasil pelo menos no Brasil, uma grande questão. Eu sou um profissional que foi formado na era analógica. Eu aprendi a trabalhar com Fuimos, né? Excel, Fuimos. nós aprendemos a trabalhar com papel, nós fomos formados nisso, né? A usar o Excel. E, de repente, alguém chega e fala: isso não é mais necessário, nós vamos usar agora a tecnologia digital. Então, tem uma geração inteira de profissionais que a gente está rompendo um processo cultural, profissional dessas pessoas. Elas cresceram e foram formadas na era analógica. E, de repente, um rapaz, um jovem de 25, 30 anos fala: você não precisa de mais nada disso, nós vamos ter um aplicativo. Esses dias eu tive uma situação muito interessante. Um jovem recém-formado de uma universidade muito boa aqui no Brasil, ele chegou na área de manutenção da empresa, que trabalhava com planilhas de Excel, e disse o seguinte: eu vou resolver o problema de gestão de dados em uma semana. Em uma semana ele desenvolveu um aplicativo e acabou com as planilhas que tinham mais ou menos 25 anos. Teve alguns funcionários que ficaram revoltadíssimos. Como que você acabou com as nossas planilhas de Excel? Então, assim, Cláudio, tem um desafio cultural que está pautado na tecnologia que vai determinar a cultura de segurança dos alimentos. E nós estamos conversando pouco sobre isso. Vai afetar muito a forma como a gente vai fazer liderança, como as lideranças das empresas vão se comportar daqui para frente. Es muy interesante lo que Marcos habla, lo que dice Pablo. Es una realidad que nosotros estamos viendo a diario en las empresas. Inclusive me quedo con una frase icónica de Fran Llanas cuando él nos habla sobre el liderazgo y la confianza. Dos hitos que tenemos que considerar sí o sí hoy en día en la cultura de seguridad alimentaria o cultura de inocuidad alimentaria. Pero voy hasta un poco más allá. Creo que en esta conversa que nosotros tenemos sobre cultura hemos dejado de lado un departamento crucial dentro de las empresas, que son los
recursos humanos. Sí. Esos recursos humanos que muchas veces están contratando a diestra y siniestra, sin saber, sin medir y sin saber realmente si ellos, los nuevos funcionarios, se van a adaptar a la nueva cultura. Hemos sufrido en los últimos años una avalanche de inmigración de nuestros pueblos hermanos, Uhum. Venezuela, Colombia, que hemos tenido que saber integrar. Hace poco tiempo yo comentaba lo que me causaba la diferencia cultural que en Chile, en una empresa de alimentos, mientras aquel personal de Venezuela escuchando sus músicas tropicales con una alegría a flor de piel, el chileno con una cara así cerrada, así como, oye, no gosto de eso, detesto eso. Entonces empezamos a ver cómo convalidar eso. Pero es interesante cuando nosotros empezamos a hablar, y cómo eso lo dimensionamos en la IA, porque la IA es una estructura digital establecida con números, cuantificada, pero no es humana. Que es interesante, cómo lo vamos a resolver ese quesito, cómo lo vamos a poder llegar. Hoy en día, si es cierto, PRCG, FCC ya están dando los pasos de tener datos de soporte digitalizables, pero lo estamos llevando a una cuestión de métricas, de KPI, de documentaciones técnicas, de trazabilidad, pero no de comportamiento humano. Entonces, la idea y el debate que vamos a tener para el frente es cómo esta IA va a integrar en la gestión de personas y sobre todo cómo nos viene a ayudar. Yo me quedo siempre con una pregunta de aquí para el frente con algunas personas. ¿Vamos a contratar profesionales con competencias y habilidades necesarias o vamos a contratar líderes con empatía? Que es otra cuestión que nosotros vamos a tener que ver y repensar en la cultura, que ha sido hablado en muchas formas. ¿Qué te parece, Pablo? Marcos. Comparto esto que decís, ¿no? De los procesos de incorporación, primero de selección y de incorporación de personal. En mi experiencia se sigue viendo todavía, ¿no? Muchas búsquedas orientadas al perfil técnico, ¿no? Uhum. Del candidato a reclutar, e incluso cuando uno ve hasta publicadas, Sim. ¿no? Esas vacantes y que se espera. Y aparece ahí, bueno, formación en alimentos, formación de grado en tal caso, tantos años de experiencia en la industria. Y no digo que esté mal, pero si uno se encuentra que después, incluso en los procesos de entrevistas, se explora, no sé, la experiencia de esos 3, 5 años, los que fuera, pero desde la mirada técnica. O sea, hay muy poco exploración de justamente cómo se desempeñó esa persona desde el Uhum. punto de vista de un liderazgo que esté, ¿no? A la altura de... Y hay poco por explorar y hay montones de ejemplos que se incorpora una persona que resulta completamente tóxica, ¿no? Luego para las culturas. Eh, o incluso en algunos otros casos, la persona viene con una formación interesante, con buenas experiencias de liderazgo, pero los procesos de onboarding y de acompañamiento É. hacen que también se pierda todo ese potencial que la persona traía, ¿no? Yo siempre digo que las culturas son tan fuertes, las culturas organizacionales, que cuando vienen estas nuevas incorporaciones, sobre todo de puestos de mucho liderazgo, ¿no? Incluso me refiero hasta casos he visto situaciones donde se incorpora un nuevo CEO y en pocos meses la cultura se destruye completamente, ¿no? Respecto Sim. a lo que era una historia. Eh, y suelen ser subestimados, por lo menos en mi experiencia, estos procesos. Las culturas, no digo a un nivel de un CEO, que por supuesto tiene un rol muy protagónico. Siempre digo esto también, una de las únicas cosas que un CEO de una organización no puede liderar Sim. son los procesos de transformación cultural. Después el resto todo resulta delegable. Pero sí
veo que a veces en posiciones más bien de mandos medios, ¿no? Donde se incorpora un líder de un turno, un jefe de área, un supervisor, como se llame el puesto, o hasta los propios líderes de calidad, se les pone una expectativa enorme y se le asigna como toda la responsabilidad a esa persona que va a entrar, que sea, ¿no? Quien se encargue de ese proceso de transformación cultural. Y las culturas, yo digo, tienen una enorme potencia en dos direcciones. Ese líder Uhum. que viene a ocupar un puesto medio, esa cultura o te acomoda rápidamente, digo yo. O sea, ese líder viene con todas las intenciones y al poco tiempo empieza a escuchar, ¿no? Mensajes, algunos completamente explícitos y muchísimos otros, que es lo que pasa con la cultura, son más bien implícitos, ¿no? Son señales donde dicen, bueno, todo esto que te contaron de la compañía y esa inducción hermosa que tuviste, esa primera hora de aterrizaje aquí, va por otro lado. Acá la verdadera historia pasa por este lado, ¿no? Entonces yo digo, la cultura tiene una enorme capacidad de amoldarte, de acomodarte a esa cultura, o aquel que de alguna manera ofrezca resistencia, de expulsarte. Sim. O sea, para mí son las dos opciones, ¿no? He tenido una experiencia de una organización, un cliente, que hasta el gerente general alguna vez me pidió alguna charla y si podemos tener una charla, pero no dentro de la fábrica, sino en un café afuera, en un lugar. Bueno, ya eso habla, por supuesto, de cultura, ¿no? Eso es un mensaje claro para un diagnóstico cultural, casi que uno no precisa mucho más. Pero bueno, para conversar justamente de que la última incorporación del líder de calidad no había resultado, que habían puesto lo mejor en el proceso de selección y sin embargo la persona no había estado a la altura, ¿no? Esto de pasamos, ¿no? La pelota, como decimos, siempre para el campo contrario. La lectura es, bueno, el profesional que incorporamos no estuvo a la altura, ¿no? Muy poquísima autocrítica de si no será que la condición que estamos generando en el establecimiento, ¿no? Y hay montones de ejemplos. O sea, ya vi 3 personas que pasaron por ese puesto y terminan siendo un fusible de la cultura. O sea, sigue sin existir esa lectura de no podemos asignar toda la responsabilidad a un líder de ese nivel, de que se ponga al hombro transformar una cultura de una organización que tiene, ¿no? Toda una historia y toda una inercia. Bueno, eso lo sigo viendo. Parece que hay mucho por aprender y por crecer en esto de procesos de selección y sobre todo los procesos de onboarding, como decía, a la organización, ¿no? Marcos, Ouvindo Pablo trazer esses contextos, ah, a questão cultural, como as empresas se organizam dentro dos seus modelos de gestão, e é interessante, nossa, o que o Pablo colocou, como que as empresas elas ainda não definiram ou têm dificuldades em definir quais são os processos internos para que você possa formar as pessoas, para que você possa dar ferramentas, dar competências, dar conhecimento para a equipe, não só para as pessoas, mas como equipe. Como o modelo, aí eu vou usar a ideia que eu defendi anteriormente, como o nosso modelo ainda de produção de alimentos é analógico, e dentro desse dentro desse conceito analógico, conhecimento é poder, e se conhecimento é poder, eu preciso acumular conhecimentos, informação e dividir isso com o menor grupo de pessoas, porque isso me posiciona dentro da organização, isso me dá força para fazer negociações internas e externas. Então, a gente encontra isso muito dentro do ambiente de alimentos, aonde
as interfaces culturais e as relações são baseados em nichos de poder, né, em feudos de poder, aonde as pessoas que têm mais informação ou controlam processos específicos definem o que vai ser feito dentro das organizações. Partindo do pressuposto, né, então partindo da ideia que nós estamos numa transição cultural na cadeia de alimentos, essa forma de gestão ela vai mudar muito nos próximos anos, porque o conhecimento e as informações a partir da tecnologia digital, da inteligência artificial, vai ser muito mais difundida dentro das organizações. O conhecimento vai ser muito mais acessível. E aí o perfil dos novos líderes, ou o perfil da liderança, vai precisar ser construído, porque vai ser muito mais focado em relacionamentos do que controle de informações. Então, a gente vai ter que... Quando eu falo nós, profissionais, nós consultores, principalmente, nós vamos ter um papel muito importante, que é levar esse grupo que hoje é líder para um outro estágio e forma de liderança, aonde valores não, competências, né? Pegar uma básica, empatia, por exemplo, passa a ser determinante, o papel do facilitador de conhecimento nas diversas áreas. Então, essa transição, ela traz uma pergunta muito séria sobre a questão da área de recursos humanos. Nós passamos 30, 40 anos na cadeia de alimentos escolhendo as pessoas a partir de conhecimento técnico. Se conhece, se é engenheiro ou não, se tem experiência ou não. E nós estamos chegando em 2025 a 2026, aonde isso não é mais determinante. Por quê? Porque uma parte daquele conhecimento técnico vai ser resolvido pela tecnologia digital. Então, nós precisamos de pessoas que liderem a partir do quê? De competências humanas. E a gente nunca fez isso na cadeia de alimentos. A gente nem sabe como isso vai ser feito, porque a gente nunca fez. Nós lideramos e escolhemos pessoas a partir de referências, padrões técnicos. Agora, o padrão técnico, ele tende a ser digitalizado. A cultura digital vai administrar isso. Então, quais são os novos perfis aonde a área de recursos humanos vai ter que olhar para o mercado e começar a selecionar pessoas de uma forma muito diferente? Como que nós vamos atuar com as pessoas que estão dentro da organização, por exemplo? Então, tem um espaço aberto, que é essa mudança de cultura do analógico para o digital, vai mudar a forma da liderança, vai mudar a forma dos processos. Então, nós vamos precisar de novas competências, que a gente ainda não sabe direito quais são essas competências, né? E a gente também não sabe direito qual é o perfil de liderança que a gente vai precisar. Né? A gente conversou pouco sobre isso. Mas uma coisa que é clara, a forma como a gente vê hoje a gestão de pessoas dentro da cadeia de alimentos, ela se encerrou. Um jovem hoje de 25, 30 anos, ele não quer trabalhar numa indústria de alimentos. Mas por quê? Ele vai chegar lá, é papel, planilhas de Excel, um chefe que não sabe conversar, um chefe que não sabe interagir com o conhecimento e que segura todo o poder na mão dele. O que esse jovem vai decidir? Eu vou para um outro espaço, porque em outro espaço eu vou poder colocar minhas potencialidades digitais, emocionais. Então, construir esse lugar novo, que a gente não sabe ainda, acho que a gente conversa muito pouco. E aí, amigo Cláudio, eu acho que o Frank Yanas, ele foi uma pessoa que trouxe o debate de cultura, mas ele não tinha como saber o impacto da cultura digital. E hoje a gente entende o que é cultura, mas a gente ainda não conversou sobre o que a tecnologia vai fazer na cadeia de alimentos, mudando as relações das pessoas e as relações com os processos. E nós precisamos ter uma sinceridade de sentar e dizer o seguinte: não tem ninguém hoje que saiba o que vai acontecer, ou que pode dar um caminho claro. Nós precisamos profissionalmente sentarmos e começarmos a desenhar esses caminhos. Porque aí eu vou dizer uma coisa que você citou agora há pouco sobre
Eu posso ter um venezuelano, um brasileiro, um argentino, um chileno no mesmo espaço de trabalho. Desde que o digital e o técnico esteja controlado, ter culturas diferentes vai somar na empresa. Mas eu preciso ter definido muito bem qual é o tipo de cultura digital, tecnológica, para que eu liberte as pessoas para se apresentar a partir disso, para somar com a sua cultura pessoal. Porque a cultura pessoal ela é anulada hoje, porque a técnica não é bem gerida hoje do ponto de vista de mundo. Né? Então, assim, amigo, eu acho que tem esse debate que é real sobre qual o tipo de nova relação entre as pessoas vai ser construída a partir da tecnologia digital. Senão, a gente corre o risco, Cláudio e Pablo, de fazermos discussões, que é um pouco que eu tenho visto hoje aqui dentro do Brasil. A gente tem falado muito sobre cultura de segurança dos alimentos, de qualidade, mas a partir de parâmetros do passado. A gente olha para o passado e fala, olha, a gente tem que trabalhar a cultura com aquelas ferramentas do passado. E assim, essas ferramentas nem fazem sentido para a nova geração. Então a gente precisa discutir cultura a partir das novas ferramentas de gestão, de tecnologia. E eu acho que essa conversa está em aberto. Me Sin gusta duda, lo mi amigo que, Marco. complementando, perdón, lo que decía Marcos, me gusta más empezar a hablar ahora de la IA, pero más la IE, ¿no? Porque eh, la inteligencia artificial, todo muy bien, pero si no va acompañada de la inteligencia emocional que traía Marcos, no va a ser suficiente. Comparto totalmente, ¿no? Hoy el desafío técnico va a estar resuelto. Ya, las herramientas nos van a resolver los temas técnicos. De hecho, hay todo un debate y me parece que está bien y que tendría que ser incluso más profundo sobre la formación de los profesionales, ¿no? Porque podríamos conversar acá un día entero más, ¿no? Pero uno piensa una carrera universitaria hoy cuando la persona se gradúa, ya atrasa 10, 15 por lo menos años, ¿no? En Sim. su formación. Y lo digo como profesor, incluso universitario, que tenemos todo un desafío ahí. Así que coincido con esto, ¿no? En esto de definir perfiles, esta parte de la inteligencia artificial va a ser sustancial. Leía un poco el otro día en esto de decir, bueno, qué perfiles priorizar o Uhum. incluso no solo en una búsqueda externa para incorporar personal, sino para empezar a descubrir, por decir de alguna manera, con otra mirada, talentos internos que podríamos tener en nuestra organización, que podrían transformarse en aliados claves Sim. por sus fortalezas justamente en este componente de la IE, ¿no? De la inteligencia emocional. Y figuras que las podríamos como convertir lo que este artículo decía, puentes, ¿no? Puentes entendidos como actores que tengan esa capacidad emocional de poder conectar incluso los departamentos dentro de una organización para que las conversaciones fluyan de otra manera en otros niveles y en otras velocidades, ¿no? Porque también acá hay un tema que para mí es sustancial, que el concepto este de agilidad también se torna fundamental. O sea, hay montones de ejemplos de organizaciones, las más grandes y las corporaciones, desde mi punto de vista, mucho más acentuado, porque uno piensa tienen mucho recurso, ¿no? Tienen un poder distinto a veces que una organización pequeña, pero sin embargo su agilidad está casi en negativo, ¿no? Son estructuras que para moverse, sumado a lo que Marcos traía, Sim. ¿no? De que la digitalización encima no está tan avanzada como uno pensaría porque es una empresa grande. Entonces, ahí esos movimientos la pueden dejar hasta fuera del mercado, ¿no? Entonces, en esto de tener que trabajar en una agilidad distinta, en un contexto cada vez más desafiante, estos roles que puedan realmente articular, que puedan tener la capacidad suficiente de hacer que las conversaciones que hay que tener ocurran, que la comunicación y la colaboración entre los departamentos ocurran, bueno, va a ser sustancial, va a ser sin duda para mí el diferencial, ¿no? Pablo, dentro desse contexto, assim, amigo, eu acho que o que você apresentou agora é um bom caminho.
Eu acho que esses debates começam a falar, olha, um caminho que eu acredito muito passa por esses pontos que você apresentou. Mas tem um grupo de atores, pessoas chaves, eu adoro a palavra claves em espanhol, é muito linda. Tem um grupo de pessoas chaves que eles precisam entender esse mundo novo, que são os líderes, os gestores, né? Os gestores, né, de alta liderança e os gestores intermediários. Essa mudança ela só vai acontecer quando esse grupo de pessoas estiverem mobilizados de alguma forma, eles estiverem esclarecidos para este mundo novo. Porque aí, Pablo, falando sobre cultura, uma grande parte dessas pessoas hoje elas são resistentes. Porque é como se a gente estivesse tirando uma base daquilo que foi a construção da liderança deles. Uma coisa, por exemplo, quando eu falo em tecnologia digital nas organizações, um dos grupos mais existentes que eu encontro é a equipe, é os líderes da qualidade. Então, o coordenador da qualidade, o gerente da qualidade, ele é muito resistente à mudança. Estou passando por uma situação dessa essa semana. Eu conversei com uma equipe de analistas que são jovens e falei para eles: olha, a tecnologia digital vai mudar a forma como vocês fazem isso e vocês vão ter este ganho, e listei os ganhos que eles iam ter no processo. Mas o gerente não está nessa página. O gerente, mas e a planilha, literalmente, e a planilha do Excel? Não, nós vamos acabar com a planilha de Excel. Mas como assim vai acabar com a planilha de Excel? Então, nós temos hoje, assim, um ponto importante. O que nós vamos fazer para mobilizar os líderes de processos, né, os líderes de áreas, nós precisamos mobilizar essas pessoas para essa cultura nova. E como que a alta direção vai entender os ganhos que essa nova cultura vai trazer para a organização? Eu acho que esse é um papel fundamental, principalmente para quem trabalha com consultoria, os auditores, os instrutores, os professores, os cursos universitários, principalmente cursos de extensão, de pós-graduação. Eles vão ter que trazer esse debate, trazer essas pessoas para esses espaços de debate. Porque o risco é dizer que esse é um problema de chão de fábrica, e não é um problema de chão de fábrica. E nós temos uma outra questão que é intergeracional. As pessoas que têm mais de 35 anos e que têm cargos de liderança, eles foram formados na era analógica. Então, inconscientemente, eles vão ter um nível de resistência às culturas digitais. E dentro dessas culturas digitais, eles vão ter resistência. Eu vou citar aqui um conceito, Pablo, que eu encontrei. É interessante que uma parte dos líderes de processos nas organizações, eles não são resistentes à cultura de segurança dos alimentos, ou à cultura de segurança alimentar. Por quê, Marcos? Nós temos que fazer um alimento seguro, nós precisamos manter essa área limpa. Agora, se você diz para ele que você vai avaliar a área dele, a limpeza, o desempenho do equipamento, e se ele está entregando um desempenho no final do dia, ele já vai ficar incomodado. Mas você vai começar a dizer se eu estou fazendo certo e errado, se eu estou trabalhando certo e errado. Então eu começo a mexer num ambiente onde ninguém nunca mexeu. Então eles aceitam o termo, a cultura, desde que a cultura não mexa, não mude, não façam uma troca dentro da realidade dele. E aí a pergunta que fica para mim hoje é: quanto tempo as empresas vão levar para manter uma cultura analógica, sendo que o mercado está cobrando deles uma cultura digital? E aí vira um problema de decisão, decisão de altos cargos, de alta liderança. Porque eu preciso mudar a minha cultura. Minha cultura precisa estar incorporada no digital para que eu possa entender se a cultura de segurança dos alimentos tem desempenho adequado. Só que minha liderança de processo sabota esse processo, ela coloca em risco isso. Por quê? Porque eles nunca fizeram isso. Eles vão ter que aprender uma coisa completamente nova. E isso gera resistência, isso é natural do ser humano. O ser humano não gosta do novo, ele gosta daquilo que ele construiu ao longo do tempo. O novo vai provocar uma série de coisas que ele não sabe que vai acontecer.
Então, eu acho que esse ponto hoje é um ponto de o debate sobre essas duas é um ponto hoje organizacional de muita discussão, né, que a gente fala de arestas, que a gente ainda, como consultores, a gente não chegou ainda num consenso entre nós, mas a gente precisa começar a olhar um pouco nisso que o Pablo colocou. Mas o que seriam essas ferramentas, esses caminhos? E começar a oferecer para essa liderança, para que eles possam falar: opa, nós temos um caminho a seguir para que a gente possa ter um resultado diferente do que a gente está fazendo hoje quando se fala em cultura. Muito certo, Marcos Paulo. Bom, desde minha experiência, muito simples, eu muchas de las veces veo de forma holística el sistema y encuentra los vacíos de arriba a abajo en todos los puntos. Eso es transversal. Y evidentemente cuando empezamos a mirar la cuestión cultural, como dice, aquellos desafíos que más nos comentaban, cuando empieza a ver los liderazgos ya que están a veces, eh, yo quiero tomarlo de otra manera, todavía están adormecidos. ¿Ya? Muchas veces veo unas políticas de calidad con su misión y visión linda, maravillosa, casi una utopía soñada, cuando la realidad en la fábrica es totalmente diferente. Entonces, cuando empiezo a cuestionar, llamo a estos líderes un poco ir a terreno. Hay un pensamiento que se utiliza mucho en la cultura o en metodologías Lean, que es el Gemba. Oye, ustedes necesitan ir, estar abajo, estar con la gente, escuchar, aprender a tener esa escucha activa, aprender a ver, a colocarse el zapato. Y como en un momento lo dijiste, Marco, muchas veces he encontrado capacitadores, verdaderos capacitadores, dentro de la propia empresa, diamantes brutos que la propia empresa estaba dejando de lado, pero prefiere llamar a una consultora o una empresa externa para que dé una charla, una palestra, una conferencia de 30, 40 minutos con diapositiva, cuando el diamante en bruto estaba ahí para aprender en el terreno, la experiencia. Ahora nos queda este desafío. ¿Cómo vamos a mirar? Y ya nos viene un desafío muy grande. Recuerden que ahora a mediados de año vamos a tener la FCC con una nueva actualización. Juliana Nimura está corriendo por toda América Latina haciendo su presentación. Dice, viene negocio grande. Y uno de los temas principales, evidentemente, la cultura, que está muy coligada con la Paz 320, sí, que nos dio algunos lineamientos, la Paz 320, ¿verdad? Pero hoy yo encuentro mucho auditor perdido para poder dimensionar, medir y cuantificar la cultura. Desde una humilde experiencia. Y uno rescatando un poco lo que decía Marco. Hace un poco tiempo fui al sur de Chile, donde tenían a un encargado de bodega, a un señor de 60 años, que hace 4 años salió del libro, manual escrito, y le pasaron una planilla de Excel. Pero llegó el hijo del dueño de la fábrica y había estudiado ingeniería informática y transformó todos los procesos en Power BI. ¡Wow! No, este señor, de nombre Gregorio, me decía, me costó casi 2 años aprender este negocio de Excel y ahora que aprenda Power BI, voy a morir sin aprender. Sim, sim, meu amigo. Assim, esse é um Ah, debate, es un debate grande. Es un um debate debate grande. grande. Pablo, hoy en día, ¿cómo ves tú en Argentina la cuestión de la cultura de inocuidad alimentaria? ¿Cómo lo estás observando? Y disculpando, un poco hablando de la situación que está sucediendo allá. Bueno, creo que sigo viendo, por supuesto, ¿no? Hay muy buenas iniciativas o a veces hay muy buenas intenciones detrás de trabajar en esto, porque un poco como decía Marcos, ¿no? Cuando uno dice, ¿quién se negaría a decir, bueno, tenemos que trabajar de una manera tal de que aseguremos que nuestros productos realmente sean, ¿no? Inocuos, que un consumidor no se enferme al consumir nuestro producto? O sea,
es como que las intenciones están, pero hay como mucha dificultad para decir, bueno, ¿y esto por dónde, no? Por dónde entrarle, como decimos habitualmente. Sigo viendo en esa línea que hay mucho que se empieza a hacer o desplegar impulsado por las exigencias normativas, cosa que me da una enorme tristeza cuando llego a una organización o me piden ayuda como consultor y, bueno, es trabajo, uno se dedica a esto y lo apasiona, ¿no? Pero me tenés que ayudar para armar un plan para la auditoría. ¿Viste? Todavía sigue siendo como que ese es el impulsor. O sea, Exacto. y ahí, bueno, ya yo trato de retroceder, ¿no? Como varios pasos para atrás y decir, ¿por qué para la auditoría? ¿No? Porque, o sea, la cultura debería ser entendida, soy un convencido de esto, que debería ser una palanca estratégica para el negocio. Entonces, cuando entendés que la cultura justamente es lo que te va a permitir alcanzar ese propósito organizacional, diferenciarte en el mercado, sobrevivir y crecer en un mercado cada vez más competitivo, cuando entendés que la cultura es justamente esa llave que te va a ayudar a enfrentar todos estos desafíos, la mirada es distinta, ¿no? Entonces, eh, creo que hay muchísimo por aprender, creo que hay muchísima buena intención, pero creo que hay un abordaje todavía muy equivocado, muy confuso de qué es esto y para qué nos sirve esto. Y en esa línea, muchas veces veo que, bueno, esto es, ¿no? Una obligación del líder de calidad, porque hablamos de calidad e inocuidad, por lo tanto, acá en este organigrama aparece una cabeza que es responsable, señor, Listo, Pablo. usted es responsable de implementar ese plan de cultura, como si esa figura, ¿no? Muchas veces, lo decía la otra vez en un posteo, como un lobo solitario sale a transformar cultura, como un superhéroe, ¿no? Que va ahí por la fábrica y logrando. Entonces, eh, creo que este tipo de actividades y todo lo que nosotros podamos hacer de difusión debería empezar a ayudar a entender de que la oportunidad está en el negocio, eh, que hay un sentido que es mucho mayor que aprobar exitosamente una auditoría Sí. de turno, ¿no? Sea de una certificación, sea de un cliente, porque cuando a mí me plantean esto, yo digo, bueno, no hagas un plan para aprobar la auditoría, hace un plan de transformación cultural del que estés tan enamorado que cuando el auditor venga a evaluarlo, no encuentre la forma de decirte no me gusta, no estoy de acuerdo, no alcanza. No hay posibilidad alguna para mí como auditor de que puedas decir cuando encontrás un enamoramiento detrás de ese plan, no creo que haya posibilidad alguna de decir eso no alcanza para esta norma o no es compatible con. O sea, ¿desde qué No hay lugar discusión. ¿no? ¿Desde qué lugar podría ser eso si desde el otro lado existe ese enamoramiento, esa pasión para contar esto es lo que estamos haciendo, esto nos permitió movernos de tal lugar hacia un lugar distinto, sentimos que falta un montón porque nunca se alcanza, ¿no? El nivel Sin duda. deseado en estos términos. Bueno, creo que hay mucho que trabajar y que evangelizar desde ese lugar, de que vean esto como la oportunidad enorme que realmente tiene. Y bueno, yo desde el punto de vista de difusión, acá en Argentina en eso estamos. Creo que hay muchas empresas que empiezan a ver esto, pero sí cuesta mucho, sobre todo porque sigue habiendo mucho de esto, ¿no? Bueno, es el líder de calidad que se encargue y se ve en definitiva un plan o la cultura eh, de calidad o de inocuidad como descalzada lo que es cultura organizacional, ¿no? Como que Ujú. es un proyecto y veo planes de cultura que en realidad son planes de revisión o ajuste de un sistema de gestión de inocuidad. Eso no es un Sí. plan de cultura, es revisar algunos procesos
es declarar una serie de capacitaciones que antes estaban en el plan de capacitación, ahora las declaramos en el plan de cultura. ¿No? Todavía pasa esto, o sea, no Sí, terminamos de entender qué gran oportunidad una, hay detrás de esto. es una grande verdad, Pablo. Marco, si tuviéramos que darle algunos tips para aquel amigo que nos puede estar escuchando, para mejorar su cultura, desde ese punto de vista brasileño, ¿cuál sería para ti al menos algunos puntos, algunas luces para empezar a ayudarlo? Cláudio, meu amigo. Meu amigo, é muito complexo esta resposta. Ah, eu vou partir de um ponto que o Pablo apresentou para poder responder a sua pergunta. Hoje, a cadeia de alimentos, quando se escolheu trabalhar cultura, vamos trabalhar cultura de segurança dos alimentos, cultura organizacional. De certa forma, se tem a ideia de que nós estamos convidando as pessoas a entregar o melhor de si. A gente fala e apresenta conceitos um tanto quanto intangíveis. As pessoas precisam estar comprometidas, as pessoas precisam estar engajadas. Isso são termos aonde não, dentro das pessoas ressoa como algo muito assim, sem uma referência muito clara. Então, essas últimas semanas, conversando com um grupo de jovens profissionais de uma grande empresa, de uma das maiores multinacionais de alimentos do mundo, e elas falando sobre a frustração de todo ano fazer a semana da qualidade, da segurança dos alimentos, fazer uma série de atividades, falar sobre cultura, convidar as pessoas a participarem. E uma semana depois, 2 semanas depois, as pessoas estão no mesmo lugar que elas estavam. Isso é um sinal que a gente está usando uma metodologia que ela é errada. O ser humano, ele não muda. A grande maioria dos seres humanos, não vão mudar porque isso é bom. Eles vão mudar porque aquilo vai trazer um resultado e nós vamos ter que, durante algum tempo, controlar a forma e o comportamento dessas pessoas. Um exemplo aqui do Brasil, e o Brasil tem muitos exemplos para isso, mas a cidade de São Paulo, na década dos anos de 1990, era uma cidade mais caótica do que é hoje. E tinha um trânsito muito complexo. E naquela época se desenvolveu uma série de ações para que pudesse melhorar o trânsito da cidade de São Paulo. Num primeiro momento foi educação. Educação não mudou a forma das pessoas se comportarem no trânsito. Não mudou. No segundo momento, o que o governo do estado de São Paulo e da cidade de São Paulo fez? Eles começaram a usar a ferramenta educacional e depois a ferramenta de penalização. Nós vamos literalmente dar multas para quem não obedecer à regra do trânsito. E a terceira coisa que eles desenvolveram foi uma enorme inteligência sobre engenharia de trânsito. Começaram a pensar o que nós poderíamos melhorar pensando em usar tecnologia. 30 anos depois, a cidade de São Paulo tem um trânsito completamente diferente. E hoje, quando você vai olhar na cidade de São Paulo, 90%, 95%, 98% das pessoas utilizam cinto de segurança, param nos lugares adequados. Marcos, o que isso tem a ver com o que a gente faz quando se fala em alimentos? Nós precisamos ter uma dimensão de que apenas contar com a boa vontade das pessoas não vai mudar a cultura. Nós precisamos criar ferramentas para acompanhar o desempenho da aplicação daquela cultura e nós precisamos melhorar as condições para que a cultura aconteça. Então, hoje existe um debate muito grande entre gestores, aí eu vou usar até uma fala um ponto que o Pablo apresentou, que quando as pessoas vão falar sobre cultura, elas falam sobre cultura que é algo intangível, que a gente não consegue colocar no número, e transformar no número.
mas porque elas não conseguem perceber que quando a gente fala em cultura de qualidade e segurança dos alimentos, nós estamos falando que em desempenho de processos. Nós estamos falando que nós vamos fazer melhor as boas práticas, vamos fazer melhor o nosso armazenamento, vamos fazer melhor a nossa limpeza. O que é fazer melhor? Não é do ponto de vista assim, faça com a boa vontade. Vá lá porque é importante você lavar a mão. A pergunta é, a gente sabe qual é o tipo de performance de lavagem de mão que a nossa equipe tem? Como que eu vou acompanhar isso? Como que eu vou aplicar tecnologia digital para ver se todos estão lavando a mão? Então, assim, é um debate que hoje, quando eu ouço, a grande maioria das empresas, dos consultores, dos instrutores, falam assim: nós precisamos convencer e engajar as pessoas, mas engajar com o quê? Ah, elas precisam mudar a sua atitude. Com base no quê? Então a gente entrega pouco para que as pessoas tenham como referência qual é o tipo de mudança e como que essa mudança vai ser acompanhada ao longo do tempo. A nova versão da FSC, eu vou um passo até além, tá, Cláudio? Eu acho que ela traz um debate que ela vai falar o seguinte: a gente precisa sair do mundo da teoria e começar a extrair desempenho dos processos para saber que tipo de cultura as empresas têm. Porque as empresas hoje elas não sabem que tipo de cultura, porque elas não sabem o que acontece nos seus processos. Ela sabe que o pessoal lava a mão, mas ela não faz ideia se o pessoal lava a mão. Vocês querem uma referência, por exemplo, como isso? Aí, Pablo, as perguntas que um auditor nunca deve fazer. Pessoal, olha, Marcos, o pessoal lava a mão. Ok. Vamos fazer o seguinte: quanto que cada indivíduo gasta para lavar a mão a hora de sabão, de produto químico para lavar a mão? Ah, ele vai gastar X ml. Eu falei, ok. Se você tem X mil funcionários, era uma empresa muito grande, você vai gastar X mil litros de sabão por mês, porque as pessoas vão ter que lavar a mão 3 a 4 vezes por dia, certo? Certo. Aí fizemos uma conta básica, fizemos lá um cálculo que era o quanto de sabão deveria ser gasto por dia. A pergunta é, o que tem lá na área de almoxerifado, do armazenamento de produto de limpeza de mãos? Era menos de 20%. Então, no final, o que é? Uma conta muito simples. Mas, cara, ninguém lava a mão aqui dentro. Ninguém lava a mão. E é uma relação muito simples. Se eu lavo a mão, vai gastar sabão. Se vai gastar sabão, vai ter uma correlação. Então, vejam, aquele pessoal ficou olhando, assim, a equipe de qualidade ficou olhando para mim e falando: nossa, Marcos, mas você fez uma pergunta óbvia. Sim, para lavar a mão, eu tenho um desempenho de produto químico, de produto de limpeza. E se eu não gastar essa quantidade de produto, isso indica que eu não estou lavando a mão. Então, são esses tipos de aspectos culturais que eles podem ser medidos a partir de dados que a gente tem no nosso processo. E ao invés da gente ficar discutindo sobre a importância de engajar as pessoas vão entender que lavar a mão vai ser importante se a gente começar a falar: olha, vocês não estão lavando a mão a partir de números que a gente tem, e nós precisamos começar a lavar a mão num outro tipo de desempenho. Então, assim, a gente precisa, nesse momento, tomar um tanto quanto cuidado. E aí, quando você me fala sobre a questão de, Marcos, qual é a luz que a gente precisa ter, né, assim, para pensar em cultura? Eu acho que uma coisa que é importante para pensar em cultura organizacional é como que nós levantamos os números dos nossos processos. Enquanto a gente não levantar os números dos nossos processos, cultura vai ser um debate bonito de ser feito, mas pouco prático para quem está dentro das organizações. Então a gente precisa começar a entender qual é o tipo de maturidade que a gente tem organizacional a partir das informações que a gente coleta dos processos. Inclusive, isso vai mudar muito a forma como a gente vai fazer as inter-relações com a alta direção. Porque se a cultura é de nós precisamos lavar a mão diariamente, então nós precisamos investir no quê? Em acompanhar se todo mundo está lavando, se a gente tem a quantidade de produtos, se as pessoas estão lavando da forma certa. Então, isso vai envolver uma dinâmica organizacional diferente. Né? Então, nesse sentido, meu amigo, eu acho que tem uma pergunta a ser respondida, que é: a gente consegue saber o que acontece nos nossos processos com os dados que nós temos hoje? Para começar a ter uma referência sobre cultura? Um ponto interessante para quem também precisa de luz. O desempenho dos nossos treinamentos
muda a realidade das pessoas que estão dentro da organização? A gente tem métricas para saber se há uma mudança de comportamento após os treinamentos, para a gente falar sobre eficácia? Essa é uma luz sobre desempenho. Então, eu acho que esse é um debate importante para se definir qual é o caminho que a gente vai caminhar para a cultura de segurança dos alimentos. Gracias, Marcos. Pablo, ¿alguna cosa para comentar? Sí, es muy difícil, como decía Marcos, ¿no? Dar tips o recomendaciones primero porque sería como muy difícil decir, esto va a funcionar para cualquier organización independientemente del nivel actual de madurez y por lo tanto de los desafíos y hay tantas cosas pero sí agregaría alguna cosita a lo que decía Marcos, que creo que es bastante transversal y que le pasa a todas las organizaciones. Me parece clave y que veo que es poco aprovechado en general el tema de involucrar a las personas eh, hasta el nivel más bajo del piso de planta en aquellas acciones o decisiones que vamos a empezar a volcar en ese plan. ¿A qué me refiero? Imponemos desde el equipo, desde el lobo solitario porque es el líder, o en el mejor de los casos si hay un equipo de transformación cultural, pero muchas veces imponemos, ¿no? Decidimos en mesas chicas, bueno, hay que ir por acá. Este ejemplo que traía Marcos, para mí de la semana de la calidad o la semana de, también me parece que habla un poco de eso, ¿no? Hay Sim. que hacer el día de, hay que hacer la semana de, porque lo decide un equipo. ¿A qué me refiero con esto de involucrar? Me acuerdo, voy a traer una anécdota, estábamos en una actividad de mentoría en una empresa junto con Claudia de Grossi, que bueno, Claudio la conoce, mi coequiper ahí en estos desafíos de transformación cultural. Y una de las cosas que nos traía los referentes de la empresa dice, ¿qué ideas nos pueden dar para trabajar el tema de comunicación? Ya no sabemos de qué manera comunicar al piso de planta, qué estrategias utilizar. Ya probamos con carteleras con otros colores, ya probamos un televisor en el comedor de la empresa para pasar por ahí las noticias, las novedades. Nada nos funciona. Entonces nosotros le hicimos una pregunta que fue la siguiente. Les preguntaron a la gente del piso de la planta de qué manera les gustaría recibir la información, que los comuniquen. Y la respuesta fue, no, porque ya sabemos que nos van a decir que les interesa la comunicación cara a cara de su supervisor, de su referente. Y bueno, ahí está la respuesta. Entonces ni siquiera necesitaban ir a preguntárselo, ya sabían cuál era la mejor forma de comunicar, pero no era la forma que querían implementar o que les gustara, ¿no? Bueno, esto es un pequeño ejemplo. Yo veo muchísimas veces esto de imponer, ¿no? Entonces le decimos a la gente, ahora usted tiene que hacer esto y esto y esto y esto, y no hay mucha explicación de Sí. para qué y por qué tendría que hacer esto, y mucho menos una participación temprana en la discusión de qué es lo que tenemos que hacer. No solo digo explicar por qué, sino por qué esa gente que está en el piso de planta, que es la que convive toda su jornada laboral con una condición de un proceso, un ambiente de trabajo, una maquinaria, etcétera, ¿por qué no podrían tener buenas ideas o no podrían entender que hay que hacer algo diferente? Bueno, eso está muy poco aprovechado en mi experiencia, muy poco aprovechado. Y lo otro, no quiero ser muy extenso, que también pondría dentro de las recomendaciones porque lo veo muy poco aprovechado, es el recurso del reconocimiento, ¿no? Sim. Se explora mucho a veces alternativas para la penalización de esa práctica o de ese comportamiento inapropiado. Entonces, Sim. ¿qué vamos a hacer si la persona no usa la cofia, no se lava las manos, no? También esta es una anécdota de una empresa que una vez me presentaron, llegaba yo y dice, te queremos contar que creamos un sistema de tarjetas, que si la persona entonces tiene una tarjeta amarilla, después tiene una tarjeta roja. Y mi pregunta fue, ¿y qué pasa con la persona que
que cumple y que está apegada a esas buenas prácticas o a la práctica esperada. No, para eso no hay nada porque es lo Nada. que se espera Wow. que la persona haga, ¿no? Entonces, en mi experiencia está muy poco aprovechado el Sí. reconocimiento, ¿no? De las cosas bien hechas. Y el reconocimiento, me refiero a algo simple, porque también cuando planteamos esto, el reconocimiento de las organizaciones, no, pero lo único que los moviliza es el dinero, entonces si es reconocimiento tiene que ser plata y un bonus y no sé qué. No, el reconocimiento es simplemente, no sé, Claudio, Marcos, qué bueno esto que hiciste. Exato. 3 palabras, 30 segundos, cero costo, una potencia enorme, Enorme. enorme en cuanto a fijación de práctica, de esa práctica hacia adelante, ¿no? La persona, y esto está comprobado hasta científicamente, ¿no? ¿Qué nos ocurre a los seres humanos cuando alguien reconoce nuestro trabajo, ¿no? A nivel hormonal y cómo eso actúa justamente fijando práctica, fijando esa buena práctica hacia adelante. Y también a veces hay un efecto contagio, ¿no? Porque yo reconocí a Claudio y Marcos lo vio y dice, bueno, a mí también me gustaría. Y entonces, esa también sería otra recomendación, que exploten en el buen sentido mucho más el tema de reconocimiento que está bastante poco aprovechado, por lo Amado. menos en mi experiencia. Verdade. Es interesante y ya casi para ir cerrando, son tres cosas, tres tips dentro de lo que se puede mover. Primero, y creo que todo el mundo queda claro, cada empresa es única, cada empresa tiene su propia cultura. Sim. Entonces, intentar darle un plan hoy al azar sería ilusorio. Segundo, lo que siempre hemos conversado desde allá atrás, con mucho tiempo, Pablo colocando mucho tiempo, la primera línea que nosotros tenemos, nuestros operarios, aquellos que están en el frente son los más importantes. Sim. Si no les damos valor justo y recompensando ellos, y como lo dice bien Pablo, no es necesariamente monetizar, es el reconocimiento. No solamente castigar, sino también reconocer. Eh, Son los caminos ciertos. Por último, el liderazgo. Ese liderazgo tiene que ser un poco más empático, saber llegar, saber escuchar y saber observar. Mis amigos, para ir cerrando, unas últimas palabras. Marcos, unas palabras tuyas grandiosas. Vamos. Ah, eu gostaria de agradecer-te. É um momento muito importante para nós outros estarmos acá e fazer esse trabalho muito lindo e muito importante. Eu creio que é necessário nós outros trabalharmos mais as questões de conhecimentos, trocarmos informações, cambiarmos informações, cambiarmos conhecimentos. É muito importante nesse momento onde uh, uh, o mundo de alimentos está a cambiar para algo novo. Nós temos essas interações. Creio que não há um único profissional que tenha todas as respostas para tudo. Creio que isto é algo colaborativo, uma construção que será hecha por muitas pessoas e algo muito lindo pode surgir disto, mas também algo que tem muito trabalho a ser feito em próximos anos. Mas estou muito feliz, eu creio que é muito importante momentos, um podcast é importantíssimo porque é algo que possamos dividir com as outras pessoas em vários lugares de Latinoamérica. Isto tener un potencial muy grande. Gracias, amigo, porque me convidaste, me invitaste para estar acá. Isto é muito importante e eu gosto muito de falar, então é muito interessante para mim estar acá contigo. Muitas graças, querido. No, muchas gracias a ti, Marcos. Tú sabes que estamos juntos en esa parada, ¿no, hermano? Muito bom, ótimo Muy bueno. português. Y mi amigo Pablo, más que yo siempre digo, es cada vez que puedo,
Y esto lo hago un reconocimiento personal. Pablo fue la primera persona en la comunidad iberoamericana cívica, fue nuestro primer palestrante, nuestro primer Oh, conferencista. Siempre estuvo a disposición y a Pablo, a María Claudia de Grossi, que son gente maravillosa. Yo de verdad siempre los tengo mucho en el corazón y siempre han tenido una muy buena disposición. Más allá del talento, más allá de las capacidades y ese intelecto que tiene Pablo, esa calidad humana. Y creo que fue importante comenzar con este primer capítulo porque es justamente eso. Tres personas, Pablo en Argentina, Marco en Brasil, Claudio aquí desde Chile, pero nos une una sola razón. sí. Un alimento cada vez más inocuo y acercar a las personas. Tener un poco más de conciencia y también agregándole aquel dulce sabor de humanizar nuestro servicio. Mis amigos, Pablo, una última palabrita para despedirnos. Bueno, después de todo lo que dijiste, agradecerte, sos excesivamente generoso, creo que estás exagerando. Para mí es un placer enorme. Disfruto tanto de charlar y conversar de estas cuestiones y seguir creciendo y escuchar a otros profesionales e incluso, ¿no? Ojalá que si una sola persona de la que nos escucha le despertamos algo distinto para que lo impulse a animarse a probar, porque acá también esto es parte, ¿no? De las recomendaciones, ¿no? En cultura no es ciencia exacta, ¿no? No, 2 más 2 no da 4 nunca en estos desafíos de transformación Así. cultural. Así que muy agradecido por el espacio, felicitarlos por la iniciativa que me parece de una enorme potencia, en línea con lo que decía Marcos, en la medida que cada vez seamos más los que conversemos de esto, que despertemos ideas, hay una enorme oportunidad de co-construir cosas Sí. acá, ¿no? Nadie tiene la palabra, nadie es palabra autorizada en estos temas, insisto, no hay una única manera de hacer las cosas, pero sí hay que animarse, hay que probar, hay que estar dispuesto, como también suelo decir, a sufrir una cierta dosis de dolor. Las cosas no van a salir bien Sí, desde la primera vez é, y esto es parte del total. proceso. Tendremos que animarnos y proponernos disfrutar de ese camino. Yo sé que a veces es más fácil caer en la trampa de ver como fracaso una acción que no funcionó, pero la propuesta es verla de una manera positiva. Es decir, bueno, lo positivo es, me di cuenta que por acá no es, por lo tanto, puedo probar otra opción, ¿no? Es una manera Uhum. distinta de mirarlo. Y en estos procesos de transformación cultural tiene que ver mucho con esto de la iteración, ¿no? Un proceso iterativo. Los que vienen de la formación técnica, Sim. eso sí lo entienden. Entonces, es probar alternativas eh, y utilizar, lo había puesto también en algún posteo, ¿no? El concepto del recalculando del GPS, ¿no? O sea, cuando probé por un lado y no resulta o hay algo que me impide ir por ahí, bueno, no colgar los guantes o no colgar los botines, como se dice, ¿no? En el deporte, sino que recalcular y buscar otra alternativa, o sea, mantenernos firmes o fieles con el propósito, pero ser lo suficientemente flexibles con el plan, porque no hay, insisto, un único plan. Pero sí va a haber opciones, animarse y entender que eso es parte del proceso. Y bueno, súper feliz, me quedaría hablando el día entero con ustedes. Gracias por esta oportunidad. No, al contrario, Pablo, Marcos, siempre muy agradecido. Y esperemos que esto no sea la primera, el primer episodio simplemente de cultura y podamos continuar hablando. Creo que hay, como bien decía Marco, muchas veces lo abordó Pablo, es un tema con tantas aristas, con tantas puntas que no están todavía y muchos caminos que aún no han sido descubiertos. Entonces, esperemos en una próxima oportunidad, si Dios quiere reunirnos. Y bueno, gracias a Cívica ONG y esperamos reunirnos en una próxima oportunidad. ¿Está? Muchas gracias, nos vemos. Vamos. Abrazo enorme. Gracias, muchachos, terminé.